A paz do Senhor para você, que é professor do discipulando, você que é professora também. Quem vos fala é o professor Eli. Eu estou aqui com os meus amigos, o presbítero Raul Soares e o professor Douglas Nilson, para mais uma vez compartilharmos um aprendizado importante e estará marcando, né, mais um trimestre para os nossos novos convertidos. Estamos falando agora da lição do quarto trimestre, o quarto círculo, que tratará das bem-aventuranças e da identidade cristã, um assunto relevante para a cristandade contemporânea. E, meus queridos, como já temos falado desse projeto, né, que se trata de uma gravação, de uma produção, uma realização do Departamento de Ensino e Educação Cristã, o DENEC, da nossa igreja, Assembleia de Deus, a igreja que é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. E agora, já nas considerações iniciais, quero chamar a nossa equipe aqui, nossa mesa, que tanto nos prestigia. Nossos professores aqui, Douglas Nilson e o presbítero Raul Soares. O tema de hoje, meus queridos, é lição número 1, quarto ciclo da revista Discipulando, Bem-aventuranças. Professor Douglas Nilson, será que nós poderíamos dizer que o bem-aventurado, o abençoado, o bendito, a bem-aventurança ela se limita ou se reduz à felicidade, professor Douglas Nilson? Pai do Senhor, professor Eli, Pai do Senhor, irmão Raul, presbítero Raul, é um prazer estarmos iniciando uma nova jornada e falar desse tema que é muito profundo. Há muitas literaturas escritas sobre o tema e não é esgotada, tamanha complexidade desse sermão de Jesus. Na pergunta que você apresenta ali, a bem-aventurança, ela é muito mais do que uma felicidade nos moldes da felicidade terrena. E veja como isso é interessante. Quando falamos de bem-aventurança, Jesus vem apresentar algo que para aquela cultura era totalmente oposto. Quem é que iria imaginar que ser feliz, ser mais que feliz, seria você chorar, você sofrer por amor a Cristo? Então, Jesus ele inicia o seu ministério, digamos assim, com um sermão que vem confrontar e vem trazer um choque à realidade daqueles que estão lhe seguindo. Porque no contexto de sociedade, ser feliz era ser próspero, era ter as dádivas que associavam-se à boa mão de Deus estendida sobre aquele povo. E agora Jesus vem dizer que feliz no contexto do reino de Deus é sofrer, é chorar, é padecer por amor a Cristo. Então, é algo desafiador para nós, e eu acho interessante, para fechar essa fala introdutória, é que isso não é algo que se consegue. Não é para qualquer pessoa, porque às vezes a gente pode ter uma conduta equivocada, e o professor precisa lidar isso bem, de que as bem-aventuranças é para qualquer pessoa. Eu conheço alguém que ele é muito humilde, muito muito parecido com essas características de Jesus. Só que essas características, ela é exclusivo àquele que nasceu de novo, porque não é algo que depende de mim, de algo que eu venha fazer, mas é algo que o Espírito vem trabalhar na minha vida a partir do momento que eu estou rendido a Cristo. Então, de palavra introdutória ali, eu creio que seria isso. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, nós temos aqui já conversado a respeito da questão da felicidade. A bem-aventurança ela não se limita a esse estado subjetivo de feliz, nem muito menos vem a corresponder com a felicidade nos moldes ou na concepção ou nas convenções mundanas. Presbítero Raul,
Jesus ele introduz esse discurso dentro do Sermão do Monte. Tem um elemento aí contracultural que confronta, mas que assim ele não deixava exatamente falando, digamos, nada de novo, né? O Antigo Testamento ele tem algum texto que trata de bem-aventurança. Se trata, assim, digamos, uma absoluta novidade falar sobre bem-aventurança, presbítero Raul? Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Douglas Nilson. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui e agora iniciando este quarto ciclo, tratando aqui de um tema desta revista, Portando a Nova Identidade, onde nós temos a oportunidade de meditar na Palavra de Deus e aprender muitas coisas muito caras para todos nós que somos cristãos. E como o senhor perguntou, irmão Douglas, ou irmão Eli, se o Antigo Testamento, se é possível encontrar essas bem-aventuranças no Antigo Testamento. E a resposta é sim, afirmativa, tendo em vista que a lei do Senhor ela não muda. Os homens, interpretando a palavra de Deus, a lei, se distanciaram do espírito dela, que é o Espírito Santo da lei. E Jesus nada mais faz do que interpretar a lei, ou seja, o Antigo Testamento, à luz do Espírito, da própria lei. E aí ele traz esse sermão, que é conhecido como o Sermão do Monte, mas não é nada novo, mas, infelizmente, impactou a sociedade da época, porque, em que pese eles terem, pelo menos, noção do que do que se exigia lá na lei, eles se distanciaram por livre e espontânea vontade para atender interesses próprios, interesses particulares, desvencilhados da vontade de Deus. E aí eles até se chocaram, possivelmente, quando Jesus ele vai expor da maneira que expôs. Mas Jesus apenas estava dizendo assim, olha, a palavra de Deus, ela é dessa maneira, ela é pura. E bem-aventurado, quando Jesus abre a boca, né? A Bíblia diz que ele abriu a boca. O texto é bem interessante, porque eles, abrindo a boca, os ensinava dizendo. E ele começa a elencar um conjunto de bem-aventuranças, que nós vamos ter a oportunidade de ver mais à frente, e chama a atenção já de início esse termo, onde Jesus diz bem-aventurado. Como falou bem aí o professor Douglas Nilson, é muito mais do que felicidade. É bem verdade que algumas pessoas traduz essa bem-aventurança como felicidade, mas é totalmente diferente. A felicidade é uma emoção passageira. A bem-aventurança, ela é duradoura. Porque até eu fiz aqui um conceito do que é bem-aventurado. Claro que é o meu conceito, né, mas baseado aqui nos estudos da palavra de Deus, mas aqui para servir de repente para alguém meditar e a partir daí desenvolver o estudo. Bem-aventurado significa contentamento profundo da alma. Primeiro ponto, contentamento profundo da alma, fundamentado na fé em Deus e na viva esperança de que em breve Deus estabelecerá no novo céu e nova terra. E é lógico que esse conceito ele pode ser desmembrado e aí vai envolver toda a palavra de Deus, mas o núcleo é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? É um contentamento da alma, profundo, e esse contentamento fundamentado na fé em Deus e na viva esperança, porque a fé e a esperança são coisas distintas, mas que andam juntas. Então, fundamentado na fé em Deus e na viva esperança de que Deus, em breve, vai mudar a situação. Aquela situação de pesar, de sofrimento, porque Jesus falou aqui, bem-aventurados são os que choram, né? Bem-aventurados os que são perseguidos. Ora, só situação de dificuldade. É bem verdade que a gente chora também de alegria, mas não é nesse contexto. Aqui, quem lê, percebe claramente que não é nesse contexto que Jesus está falando de chorar. Chorar aqui de dor mesmo, porque está sendo maltratado, perseguido. Então, a esperança de que, obedecendo a Deus, e isso é um contentamento, ele em breve vai mudar a situação e há uma recompensa para aqueles que seguirem estes ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus. Obrigado, presbítero Raul.
temos falado aqui que, objetivamente, bem-aventurado significa abençoado, bendito, e temos também destacado essa dimensão subjetiva que a felicidade ela pode ser um efeito, né, pelo menos a médio e longo prazo, da bênção de Deus sobre a vida de alguém. E que o tema da bem-aventurança não é algo assim, ou seja, que se trata de um assunto, de uma lição reiterada, que já vem do Antigo Testamento, que já decorre de outros ensinamentos. E uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui ao professor Douglas Nilson é se o que Jesus passou a tratar com essas bem-aventuranças e no contexto geral do Sermão do Monte, que é o assunto deste quarto ciclo, se teria alguma coisa a ver com utopia, ou seja, digamos, um padrão, digamos, inatingível, irrealístico, né, para a experiência do crente. Por um lado, uma utopia, ou seja, algo que não tem lugar na realidade. Se, por outro lado, teria alguma coisa a ver com legalismo, um novo tipo de legalismo, uma nova versão de judaísmo para aqueles primeiros ouvintes, né, das bem-aventuranças, né? Ou se, no final das contas, o que Jesus trata aqui é sobre graça. Por quê? Porque estamos aqui falando da identidade do cristão, e essa identidade ela é apropriada, essa cidadania, ela é recebida pela fé, em resposta à ação de Deus em nossas vidas, para conosco, né? E o que foi que Deus fez? O seu reino, né? Essa cidadania tem a ver com o reino de Deus, e o reino de Deus é um dom de Deus, um dom da graça para o homem. Professor Douglas Nilson, o que poderíamos ainda falar sobre essa questão de legalismo, utopia e outras interpretações que venham a soar ou mesmo se confirmarem como equivocadas em relação às bem-aventuranças do Sermão do Monte? Eli, eu entendo, acredito que, num primeiro momento, para alguns dos ouvintes, esse discurso de Jesus era tanto utópico como, em algum aspecto, legalista, para aqueles que estavam ouvindo pela primeira vez. Porque imagina alguém chegar que, na mente daquelas pessoas, ele viria para governar na terra, ser um governo terreno, para tirar o poderio de Roma e, assim, poder trazer o protagonismo de volta para Israel. Então, na mente daquele povo que imaginava um rei como Davi, alguém chegar e dizer assim: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isso é totalmente utópico. Como também pode ser visto, por outro lado, como algo legalista. Esse homem agora quer trazer algo que não tem a ver com a nossa vivência. Mas eu entendo que o que Jesus queria e ainda quer até o dia de hoje é apresentar o que Deus, o que a graça de Deus pode fazer na vida daquele que o segue. E isso está ligado ao seu caráter, à sua nova identidade. E, por exemplo, imagina que aquelas pessoas eram cheias, transbordantes de autossuficiência, muitos deles. Aí Jesus diz agora que eles precisam ser humildes de coração. Alguns que eram totalmente indiferentes, e agora Jesus diz que eles têm que ter sensibilidade espiritual. Alguns que eram extravasados em arrogância e orgulho, precisavam ser mansos. Alguns que estavam afundados no seu comodismo, agora precisava dedicar-se, ter fome e sede pelas coisas espirituais. Alguns que estavam em excesso de egoísmo, agora precisavam exercer misericórdia, pensar no outro. Alguns que tinham malícia em suas vivências, precisava ter um coração puro. E alguns que tinham uma conduta de fidelidade situacionista, de acordo com aquilo que trouxesse benefício para si, Jesus fala que agora eles precisam agir com fidelidade ao que é certo. Então, isso é graça, porque ninguém, e aí eu reitero o que eu falei há pouco, encerrando essa fala, ninguém
por vontade própria, consegue executar isso se não houver graça, se não houver ação de Deus. Porque não é algo que eu acordo numa segunda-feira ou no domingo de manhã, vou para uma aula na escola dominical e já chego em casa com tudo isso na ponta da língua. Isso precisa de rendição a Cristo, confissão, tratamento e humilhação, quebrantamento para poder viver isso em uma trajetória que está totalmente ligada à santificação do crente. Obrigado, professor Douglas Nilson. Temos falado sobre essa mensagem das bem-aventuranças e do Sermão do Monte trata de uma ação de Deus, né, que é implantar o seu reino entre os homens e que a apropriação que nós fazemos dos valores desse reino, e quando incorporamos às nossas vidas, tudo isso nós fazemos em resposta ao que Deus já fez por nós, né? Por exemplo, eu vou ser pacificador para ser salvo, né? Porque eu já sou salvo, né? E não existe fé sem obras, né? E se eu tenho alguma fé verdadeira e genuína em Cristo, no Evangelho, então eu vou demonstrar a pacificação através do meu testemunho. Presbítero Raul, só mais um questionamento. O crente, diante desse texto, ele pode, digamos, destacar, digamos, eu vou ser dedicado aqui a ser pobre de espírito, eu não tenho uma obrigação de ser manso. Algum crente poderia, digamos, se sentir assim, no direito de se sentir desobrigado a, por exemplo, ser limpo de coração? Não, eu já sou misericordioso, né? Já sou misericordioso, já sou pacificador, então eu não tenho obrigação de ser limpo de coração. Ou seja, esse conjunto de bem-aventuranças, elas estariam tratando ou resumindo o perfil do cristão, do próprio cristão, e não de uns cristãos e de outros não, mas de todo cristão, né? Seria esse o ponto. E, é claro, todas essas bem-aventuranças estão bem concretizadas no exemplo que Jesus nos legou. Professor Raul, o crente poderia se sentir assim, digamos, isento da obrigação, por exemplo, de ser perseguido? Não, isso aí fica para alguns cristãos, né? No meu caso, eu só vou me dedicar a ser manso, ou seja, supervalorizar uma bem-aventurança em detrimento das outras, afirmar uma para negar outra. É possível isso? O texto ele dá esse tipo de margem de interpretação, pastor Raul? Professor Eli, é muito boa a sua pergunta, porque essa certamente é a dúvida. Divorciar, né? Divorciar uma bem-aventurança da outra. Exatamente. É uma dúvida que alcança muitas pessoas. Inclusive, eu mesmo, quando era mais novo na fé, eu já cheguei até a suscitar esse tipo de questionamento. Mas, antes de responder objetivamente a sua pergunta, deixe eu fazer a seguinte colocação. Nós estamos tratando o tema desse trimestre, né, desse quarto ciclo, portando uma nova identidade. E o tema da nossa lição é um novo caráter, a lei do reino de Deus. Então, é curioso e é interessante que quando Jesus estava iniciando o seu ministério, ele profere esse ensinamento. Esse ensinamento consiste num dos mais profundos e amplos de Jesus para os cristãos. Então, o que Jesus estava dizendo desde o início? Diz, quem quiser ser cristão, ser meu seguidor, em outras palavras, né? Quem quiser ser meu discípulo, vai ter que colocar isso em prática, porque são essas práticas que vão identificar você como meu seguidor. Porque você, até então, está dissociado da vontade de Deus, está distante da vontade de Deus. Eu vim para resgatar você e trazer de volta. E aí, uma pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela vai ter que entender que ela vai sair do reino das trevas. Deus está tirando ela de um reino, que é de treva, que é de terror, e está colocando esta pessoa num reino de luz, no reino do Filho do seu amor, né? Então, esse reino
de Jesus, esse reino de Deus, tem regras. Existem regras próprias. É a lei do reino que é o tema da lição. Então, todos os súditos deste reino devem necessariamente se submeter a estas leis de forma incondicional e de forma total. Não pode, de forma alguma, dizer isso aqui é para mim, isso aqui não é. Isso aqui é para mim, ó, vira a lei da conveniência. A palavra de Deus, toda ela é pura, toda ela é inspirada, ela é inerrante. Então, todos aqueles que se dizem cristãos têm sim que observar esses ensinamentos, porque são esses ensinamentos que salvam o homem. Foi Jesus quem disse: os meus ensinamentos é quem salva você. Então, você deve praticá-lo. Você deve abraçar a Bíblia como um todo, porque isso aqui é bênção para nós. Ser bem-aventurado, como já foi dito, é muito mais do que feliz. É alguém que tem um contentamento, é alguém que está ciente do que é, para onde vai, a firmeza em Deus. É muito maravilhoso. Então, de forma alguma, a pessoa pode escolher aqui uma dessas bem-aventuranças para aplicar em sua vida e excluir outra bem-aventurança. Temos que abraçar a lei do Senhor na sua totalidade. E, Eli, eu queria só fazer um rápido comentário dentro disso. É que as bem-aventuranças, eu entendo ela como um dispositivo, tipo um termômetro na questão na construção do caráter do cristão. Então, quanto mais eu me permito que o Senhor trabalhe em mim, mais essas bem-aventuranças ela vai fazendo parte da minha vida naturalmente. Eu vou me tornando mais empático, mais manso, mais misericordioso. Isso vai sendo absorvido naturalmente em minha vida. Mas quanto mais resistente eu sou a essa ação do Espírito Santo, mais isso vai se tornando utópico, como você falou. Então, veja que o utópico pode ser até na vida do crente, se ele entender que não precisa esforçar-se nesse processo. Tem que haver um esforço da minha parte, e esse esforço refere-se a eu buscar, eu reconhecer que áreas elas precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Se eu sou alguém que tem um coração muito malicioso, então isso não é uma coisa instantânea, tem casos que sim, tem casos que requer um tratamento. Então, eu entendo as bem-aventuranças como um termômetro nesse processo de santificação do crente. Obrigado, professor Douglas. Isso é interessante nós considerarmos esse conjunto, essa coleção de bem-aventuranças, ou de bendições, né? Porque você tem a maldição e a bendição. Você tem o maldito e o bendito, o abençoado e o amaldiçoado. Estamos aqui tratando do abençoado, do bendito. Então, a primeira aqui das bem-aventuranças, né, que temos aqui já falado, que isso é mais do que feliz, ainda que para o mundo seja um caso perdido, ou seja, imagina aí o mundo jamais diria, bem-aventurado o pobre de espírito. O mundo jamais diria. Por quê? Porque o que o mundo entende por privação, por exemplo, essa bem-aventurança está tratando de privação, né? Ou um rico, ele pode ser um pobre de espírito? Então, professor discipulando, é importante você estar atentando para essas questões, né? Pobreza de espírito, pobre de espírito, humilde de espírito, dependendo da versão. Então, não se trata propriamente de mera privação. Não existe nada, ou seja, a graça ela não é inerente à pobreza nem à riqueza. O fato da pessoa ser por si só, né? O fato por si só da pessoa ser rico, né? Ou privado de riqueza, isso aí não diz nada sobre a identidade da pessoa em relação à sua conexão com Cristo. E onde estaria o tesouro dessa pessoa? Onde está o seu tesouro, professor, ou você que eventualmente tem acompanhado aí esta aula aqui neste canal, né? A palavra aqui para pobre é indigente, é miserável mesmo. Ou seja, você depender de Deus, você simplesmente depender de Deus ao invés de depender de seus próprios méritos, recursos, e você estimar Deus como a sua maior riqueza. Maior riqueza. Presbítero Raul, o que poderíamos ainda complementar, em poucas palavras, em relação a essa bem-aventurança
Ou seja, algum orgulhoso ele vai para o céu? O que crítica, né? Que denúncia, o que comportamento está sendo denunciado aqui nessa bem-aventurança e o que mais o senhor poderia acrescentar? O Sermão do Monte, ele vai expressar o desejo de Deus para as nossas vidas. O que vai identificar um cristão quanto mais ele apresentar, ele estiver cumprindo, estiver aqui inserido esses ensinamentos de Cristo, mais ele vai se tornar cristão, mais parecido com Deus, com Jesus, ele vai se tornar. Porque aqui nós estamos falando de fruto, aqui nós estamos falando de ser, de essência. E você percebe que aqui é a essência de fato, porque uma pessoa que é perseguida, ela está sendo, se está sendo perseguida, ela está em situação de fragilidade. Ninguém que está numa situação de fragilidade ostenta, né? Tem confiança em si mesmo. A pessoa está chorando porque está doendo, porque está padecendo alguma coisa, ela está com o semblante desfigurado, porque a pessoa chorando, ela fica mais... uma pessoa sorrindo, ela fica mais bonita, né? Então, veja que aqui é a essência mesmo do cristão. Aqui, esses ensinamentos é o que caracteriza, de fato, o cristão. Estamos falando do fruto, né? Não da aparência, mas daquilo que é essência. E é interessante que tem aqui um texto. Os apóstolos, eles foram presos, os 11, né, já tinha o 12º, né, que já tinha sido escolhido, e eles foram presos e eles foram açoitados. Olha o versículo em Atos, capítulo 5, versículo 41, depois que eles foram açoitados e eles foram soltos, olha o que diz a palavra: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Veja, eles estavam sofrendo injustiça por causa de Jesus. Tem tudo a ver com o Sermão do Monte, porque Jesus termina o sermão justamente dizendo: bem-aventurado sois vós quando vos perseguires e vos injuriares por minha causa, né? Regozijai, porque é grande o vosso galardão do céu. E o apóstolo Pedro, ele escrevendo a sua primeira epístola, aqui no capítulo de número 4, versículo 12, ele fala assim, ó: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. E a tentação aqui é prova, é provação, não é tentar de pecar, é provação. Perseguição, dificuldade, angústia, né? Aí ele continua: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Ou seja, que nenhum de vocês venham padecer, sofrer, porque fizeram algo errado, porque pecaram. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Então, veja que a Bíblia toda, ela vai mostrar que aqueles que querem viver piamente sofrerão, padecerão dificuldades, tribulações. E aí, como eu disse no conceito, contentamento, bem-aventurado é um contentamento profundo da alma, fundamentado na fé em Deus. Na fé, ele está sofrendo porque ele está praticando a justiça, porque ele está cumprindo a palavra de Deus. E na viva esperança de que, em breve, Deus estabelecerá novo céu e nova terra. Ou seja, aquela situação de aflição, aquela situação de choro, dará lugar ao regozijo pleno. Deus mudará toda a história e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, como está prometido. Então, as bem-aventuranças, professor Ali, é muito profundo, como já foi dito pelo professor Douglas Nilson, muito já se escreveu e muito se escreverá e não vai se esgotar, porque isso aqui é muito precioso, isso aqui condensa uma sabedoria tremenda, divina,
não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus. Então, nós temos que pedir a Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos ajude a colocar em prática isso aqui, porque é bom para nós, é bom para o cristão. Obrigado, presbítero Raul. Professor Douglas Nilson, temos falado da primeira bem-aventurança, que se trata de pessoas despossuídas de orgulho, né, de autossuficiência, e considerando aqui já a segunda bem-aventurança, alguém pode até chorar por espiritualmente ser pobre, por espiritualmente, digamos, ser, digamos, em absoluto dependente de Deus, professor Douglas Nilson. E também poderíamos, dentro desse contexto, na jornada do cristão, observar também tudo isso, em todo esse processo, a mansidão, né? A mansidão, o que você poderia, professor Douglas Nilson, falar, né, da mansidão, digamos, como até prova, né, uma evidência de que a pessoa, digamos, é pobre de espírito, né? O manso também chora. Quando falamos de chorar, isso ele precisa ficar bem frisado até para o professor, ao seu aluno, porque aqui Jesus não está destacando o choro pelas nossas lutas terrenas. Aqui, esse choro está muito mais ligado a eu chorar a minha pecaminosidade, chorar a minha, lamentar as minhas falhas, os meus pecados e os pecados alheios, os pecados da humanidade, o pecado de um mundo que caminha sem Deus. É sentir essa dor, é chorar por este pesar. Enquanto que a mansidão, ela está muito relacionada a eu sofrer, muitas vezes, injustiça pelo nome de Cristo, sem guardar ressentimento. Então, é o que o presbítero Raul falou agora há pouco na passagem de Atos. Aqueles apóstolos, eles sofrem injustiça, eles são presos injustamente, mas quando eles saem, eles não saem condenando ou então amaldiçoando aqueles soldados, aqueles governantes. Eles sentem-se honrados porque estão sofrendo pelo nome de Cristo. Isso é mansidão. É você não reivindicar, é você entregar toda a justiça nas mãos de Deus. Então, como disse, é uma nova identidade que só aqueles que são rendidos a Cristo poderão viver. Porque o que imaginar de alguém que, de repente, está chorando, mas veja que há um dispositivo acalentador. Serão consolados. E esse consolo é em terra, primariamente, pela ação do Espírito Santo de diversas formas, mas esse consolo também tem uma dimensão futurística na eternidade, quando não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nenhum pranto. De igual modo, aquele que sofre injustiça, mas mantém-se de maneira mansa, qual é a recompensa que tem para essas pessoas? Eles herdarão a terra. Ou seja, todas essas ações, ela tem uma recompensa que tem um olhar presente, mas tem um olhar eterno e irretocável. Então, poderia pontuar nesses dois dessa forma. E aí segue como os que têm fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? Aí eu vou passar para Eli, para o presbítero Raul, nessa continuidade dessas muitas bem-aventuranças. Presbítero Raul, o manso ele não retribui o mal por mal, né? Eles podem até sofrer injustiça, mas ele não vai deixar de ter fome e sede de justiça, né? E aqui conceito, tipo de justiça ele está, o que está em vista aqui, o que está em questão, né? Uma justiça própria, né? A justiça do indivíduo, a justiça de Deus, né? E a justiça tem alguma coisa a ver com a retidão das relações do homem com Deus, ou com o próximo, mas só com Deus mesmo, que ele precisa equilibrar ou estar tudo alinhado, né, em relação a ele, entre ele e Deus. O senhor, que é da área do direito, poderia, né, discutir alguma coisa, em poucas palavras? Por favor. Veja que essas características, essas bem-aventuranças,
elas estão intimamente ligadas, de maneira que uma implica na outra. Começou, pobre de espírito, ou seja, a pessoa não é autossuficiente, ela vai buscar, ela crê em Deus, ela confia no Senhor, ela não se ensoberbece. Aí vem, ele chora, e como já falou o professor Douglas News, chora reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, ou chorar mesmo porque está sendo perseguido, né, pelas aflições da vida. Aí vem bem-aventurados os mansos. A pessoa chora e ele suporta, ele não revida. Aí ele se sente injustiçado, ou mesmo é injustiçado, porque aqueles que quiserem viver piamente padecerão perseguições. Então, ele tem esse sentimento, esse desejo, essa vontade de que aquela injustiça cesse e o seu dano seja reparado. Só que ele entende, pela palavra de Deus, que ele não tem capacidade de fazer justiça. Porque, como diz o apóstolo Tiago, na sua primeira epístola, né, só tem uma, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, o que ele faz? Ele entrega a Deus e ele confia. Mais uma vez, o elemento fé e o elemento esperança. A fé para continuar fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina e a esperança de que o próprio Deus vai resolver essa situação para a pessoa. Então, ser cristão é mudar totalmente, é mudar 180 graus a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Alguns sentem mais, outros menos, mas todos têm que mudar. Por quê? Como eu já disse, Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi logo dizendo, aqui, ó, divisor de águas é isso aqui. Quem anda no reino do mundo, anda com esse pensamento aqui. Me bateu, vou bater também. Me feriu, vou ferir também. Como já falou no início aqui a introdução, o professor Douglas Nilson, que havia aquele sentimento de empunhar uma espada, de se insurgir contra o Império Romano, libertar Israel. E aí Jesus vem trazendo o rei, aquele que eles achavam que era o rei, o Messias, vem trazendo esse discurso que vai de encontro, não ao encontro, mas vai confrontar o interesse que eles estavam nutrindo. É Jesus dizendo claramente, olha, o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou, o meu reino tem regras próprias e as regras são essas aqui. Esperem na justiça de Deus, entregue a Deus. E aí o crente tem que orar, tem que apresentar ao Senhor, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude aqui. E aí, quanto mais o crente ele vai cumprindo essa bem-aventurança, ele vai ter esse desejo, nutrir esse desejo. A Bíblia diz, foi Jesus quem disse, né? Eles serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E Deus não é injusto. Deus é o justo juiz. O Salmo 89 diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante dele. Então, Deus, ele é justo. Ele quer estabelecer a justiça na terra e ele não se regozija com a injustiça. Então, se o crente está sofrendo injustiça, certamente Deus já está no processo para realizar a justiça, porque Deus não é injusto, ele é justo. Então, nós temos que seguir aqui este ensinamento de Cristo e nós não agirmos, não fazemos justiça com as nossas próprias mãos, mas esperar na reta justiça do Senhor, que ele sabe trabalhar. Obrigado, presbítero Raul. Meus queridos, restam ainda 4 bem-aventuranças, dando aqui prosseguimento. Professor Douglas Nilson, sabemos que há pessoas com fome e sede e outras coisas que não a justiça de Deus, a justiça divina. Então, prosseguindo aqui, tratando aqui dos misericordiosos, né, na qualidade de benditos e bem-aventurados, abençoados, a palavra miséria está presente aqui no sentido original, quando você considera, né, a palavra misericórdia, né? Você, dando aqui também conectando, né, a bem-aventurança em relação à misericórdia e o que já foi dito anteriormente, o misericordioso, ele vê a miséria, né? O coração dele está na miséria, está ali presente, está conectado, está junto com a miséria do outro,
E ele também enxerga a miséria do seu próprio coração. Temos falado aqui sobre a pobreza de espírito. Professor Douglas Nilson, que poderíamos ainda falar sobre essa condição do misericordioso, né? Que ele não se isola da dor, não se isola da necessidade alheia. Isso faz parte do caráter cristão mesmo? Ou é uma coisa inatingível, utópica? Ninguém é capaz de viver esse princípio. A misericórdia, ela pode ser definida aqui como empatia, né? Sentir a dor do outro, colocar-se no lugar do outro. E mais uma vez, isso só é possível em condições normais, no âmbito que Cristo apresenta para aquele que é rendido a Ele. Porque aqui vai estar envolvido o amor, que é o amor ágape, o amor de Cristo pelas pessoas, o amor que se doa, o amor empático. E tudo isso é misericórdia. Misericórdia é compaixão. Misericórdia é olhar para o outro e fazer como aquela parábola do samaritano, em que você abdica de qualquer indiferença que existe para dar o suporte àquele que precisa hoje. É o evangelho prático, podemos dizer que é como o Tiago fala, eu não posso provar minha fé sem as ações práticas. Misericórdia é uma ação prática. Não basta eu ir na casa do meu irmão que está passando uma necessidade e eu podendo fazer, não faço, eu estou pecando. Isso é misericórdia. Se muitas vezes abdicar de si para olhar, se colocar e se doar para o outro. E veja como isso é interessante, porque há uma lei, podemos dizer, uma lei de semeadura. O texto vai dizer que os misericordiosos obterão misericórdia, ou seja, eu dou e eu recebo. Eu ajo com misericórdia e eu recebo a completude da misericórdia, a misericórdia de quem é misericordioso, de quem é o centro, o ponto de partida da misericórdia. E então, nesse contexto, poderíamos ainda falar do ponto seguinte, que é pureza, limpeza de coração. Esse ser limpo de coração é algo que é totalmente contrário a alguém que não seja regenerado. E veja como isso é novo para o contexto ao qual Jesus está inserido naquela sociedade. Porque a limpeza do coração é algo que Deus conhece, é algo interno. Aqui estamos nós três e podemos ter o coração mais impuro e nenhum de nós vamos saber, a não ser que tenhamos uma convivência, e talvez o linguajar pode denunciar isso. Mas o Senhor que conhece o coração, então ele convoca para que nós vivamos uma purificação interior que vai refletir nas ações interior ou nas ações exteriores. Então, o limpo de coração é aquele que, pegando o gancho do que o presbítero Raul falou, como cada um está articulado, o limpo de coração ele não é autossuficiente. O limpo de coração ele não é independente, ele não vive uma fé independente, porque ele sabe que tudo que vem acontecer de bom na vida dele e nada depende dele, tudo depende da graça, da bondade, da boa mão do Senhor. E essa limpeza de coração que o Senhor opera pela ação do Espírito Santo, ele tem como recompensa ver a Deus. Então, veja que é uma consequência e cada uma dessas ações, imagina se Jesus colocasse só as bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados... E ele não colocasse o complemento. Talvez alguém pudesse dizer, mas que futuro tem isso? Mas veja que cada um, Jesus diz, olha, os limpos de coração tem como consequência ver a Deus. Os que choram serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça.
verão a Deus. Então, cada uma dessas, ou os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, cada um desses há uma recompensa para aqueles que vão buscam observar essas bem-aventuranças. E esse limpo de coração, Jesus está deixando bem claro que não é algo fingido, né? Porque limpo de coração é alguém que é autêntico, alguém que é sincero, porque senão colocará a perder as bem-aventuranças. Jesus não quer uma pessoa fingida, porque uma pessoa fingida, uma pessoa dissimulada, ela só está esperando a oportunidade para revidar. Aí coloca abaixo, põe por terra tudo aquilo que já vem sendo ensinado por Cristo. E a outra bem-aventurança, que são os pacificadores. Então, exato. Veja por isso que os limpos de coração verão ao Senhor, porque são pessoas que são misericordiosas, elas praticam misericórdia para se parecer com Deus, porque Deus deu o exemplo, Jesus já nos deixou o exemplo, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Então, nós temos que imitar a Cristo, temos que tentar imitar a Deus. Então, a misericórdia é uma característica de Deus, nós temos que também ter a misericórdia. E para exercer essa característica, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser autênticos, porque senão, um dia, a máscara vai cair. Né? Primeiro que a máscara vai cair diante dos homens, porque diante de Deus já caiu há muito tempo, desde o momento que a pessoa não foi sincera. Né? E aí, alguém pode perguntar assim, professor, mas espera aí, quer dizer que eu não vou me irritar, não vou mirar? Claro que vai. Você é ser humano, você é emoção. Né? E foi Deus que fez você com essa complexidade toda. Mas você, pela racionalidade, à luz da palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, entendendo que a sua vontade não é melhor, a justiça não pode ser praticada com as suas próprias mãos, mas sim entregar a Deus, você se submeter à vontade do Senhor, aí você vai estar dizendo, Senhor, me ajude aqui. O Espírito Santo de Deus vai fazendo com que aqueles sentimentos ruins vá desaparecendo. E você fica habilitado para estender a mão àqueles que lhe fizeram mal, para abençoá-los, para ajudá-los, né? Então, este é o significado da pessoa que é limpa de coração. E nós vamos entrar agora, né, no sétima bem-aventurança, que são os pacificadores, né? Aqueles que estão sempre evitando a confusão e estão tentando fazer com que outras pessoas não entrem em questão, não entrem em confusão, porque a confusão destrói, a confusão gera barreiras e Deus não se agrada disso. Meus queridos, conectando aqui a sétima bem-aventurança, a penúltima, com a última, né? Temos falado da pureza, das intenções, das motivações, quando falamos dos limpos de coração. Temos falado aqui também, anteriormente, dos misericordiosos e dos pacificadores, né? O cristão não pode ser causa de conflito. Agora, é claro que também estamos falando aqui de uma paz, mas não ao custo da verdade do Evangelho, ou ao custo da autenticidade, como temos discutido aqui. E se você... Agora, é aqui que entra a conexão que eu quero, já caminhando aqui para as considerações finais, e facultar a palavra para vocês também, o crente, o pacificador, ele se preocupa com a paz com Deus e também com a paz de Deus com os homens e dos homens com Deus. E isso pode levar à perseguição. Então, professor Raul, como é que nós poderíamos concluir aqui essa coletânea de bem-aventuranças e já caminhando para o nosso encerramento? Em seguida, eu gostaria de ouvir também o professor Douglas Nilson. Seriam essas minhas observações. Essa última colocação de Cristo, ele diz, né, bem-aventurados sois vós, ou seja, são vocês, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegre-se, né, exulte, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso infelizmente, meu querido professor, meu caro irmão, infelizmente,
nós vamos vivenciar isso até que Jesus venha estabelecer o seu reino aqui na sua plenitude, totalidade, como ele prometeu. Por quê? Porque o fato de eu viver, às vezes, de forma santa, já irrita alguma pessoa. Já irrita. Alguém já olha assim, olha só quer ser o que não é. Por quê? Porque o seu comportamento, a sua luz, joga a luz nele, na pessoa que está em treva, e descobre. Ele mesmo se vê. E ele fica com raiva. Perceba como isso é naturalmente, espiritualmente falando, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, se você quer viver de acordo com a palavra de Deus, você vai irritar alguém e alguém vai se insurgir contra você, vai querer lhe perseguir, vai querer lhe maltratar, vai querer lhe matar. Porque assim foi feito aos profetas. Jesus disse isso e a gente sabe isso pela Escritura e fizeram isso com Jesus também. Então, infelizmente, nós estamos ainda neste planeta, neste mundo e estamos sujeitos a isso. Mas a promessa gloriosa se impõe. Se você está sofrendo por minha causa, porque você está querendo fazer a minha vontade é santa, vai ser boa para você, pode se alegrar, viu? Pode lutar. Espere, mantenha essa esperança viva, porque grande é o vosso galardão nos céus. Veja, irmão, que coisa maravilhosa, né? Então, vale a pena ser crente, e esse Sermão do Monte, ele é o padrão de vida estabelecido por Deus para toda a humanidade. Mas, infelizmente, não é todo mundo que quer Cristo, então, para aqueles que querem ser Cristo, né? Porque nós somos nova criatura, está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, esse tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, né? Jesus está escrito em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. Então, veja que essa vontade do Senhor é para toda a humanidade, mas nem todos dão crédito à pregação do Evangelho, nem todos querem sair das trevas e vir para a luz, e, infelizmente, ficam aí sofrendo, mas glória a Deus que Deus nos escolheu e nós aceitamos o bendito convite do Senhor e vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para colocarmos em prática este ensino nuclear da palavra de Deus. Presbítero Raul, obrigado. Professor Dovis Nilson, em poucas palavras, como é que a gente poderia se posicionar diante dessa última bem-aventurança? Observe que na primeira bem-aventurança há uma promessa de herdar o reino de Deus, e a última também conecta com a mesma promessa. Eu queria encerrar apresentando aqui o que não é ser bem-aventurado. O último ponto da nossa lição, ele vai fazer essa pergunta: o que não é ser bem-aventurado? Então, só fazendo um paralelo, o que nós falamos com o que não é. Por exemplo, bem-aventurado, ser pobre de espírito não é ser um coitadinho. Chorar não significa ficar triste quando perde grandes oportunidades. Ter mansidão não significa ser bobo. Fome e sede de justiça não está atrelado a querer fazer valer a sua justiça. Misericórdia não é querer que as pessoas aceitem Jesus à força. Limpeza, pureza de coração não é condenar o pecado dos outros. Ser pacificador não é ser parcial, ter um discurso para um lado que beneficia você. E ser perseguido por causa da justiça não é ser perseguido por suas atitudes contrárias ao cristianismo. Então, uma frase do escritor do livro Discipulado, ele vai nos dizer o seguinte: a igreja dos bem-aventurados é a igreja do crucificado. Com ele, tudo perdeu e, ao mesmo tempo, tudo encontrou. Então,
São essas as considerações finais. Bem-aventurança faz parte da nossa vida, da nossa identidade, independente da sua confissão de fé. Está inteiramente ligado, atrelado à vida cristã. Então, o professor leve essa verdade como uma verdade absoluta para o seu aluno. Ele precisa perseguir, lutar em oração, apresentar ao Senhor, ler, entender para que essas verdades sejam verdades em sua vida. Elas vivam e tenham prazer em viver essas bem-aventuranças. É isso. Agradeço mais uma oportunidade de estar convosco e que seja proveitosa essas nossas discussões para o professor e extensivamente para o aluno e todo aquele que tiver acesso a este momento de podcast. Obrigado, professor Douglas Nilson. E para você, professor discipulando, obrigado pela atenção, pela consideração, por nos acompanhar até aqui. Recomendo que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, acompanhe também os demais podcasts gravados naquele canal. A Deus a nossa gratidão por mais aquele estudo, né? E estivemos aqui debruçados sobre mais um assunto da lição. E ao nosso pastor Martinho, ao pastor Rinaldo, a nossa confiança. Paz do Senhor para todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor.